vamos lá. Afinal de contas, setembro começou e é o momento ideal para a gente pensar num período em que as vendas ganham destaque e mudam a economia do nosso país. O fim de ano que já está próximo, Gabi? Tá chegando, já chegou. E para aproveitar a época sem prejuízos, o primeiro passo é o planejamento, o famoso planejamento. É claro que o seu cliente espera o melhor de você, né? Mas você também tem que entregar isso com confiança. Às vezes você dá um desconto, uma campanha que é mal feita, tudo isso tem que ser planejado para que a rentabilidade caia no seu bolso. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos entender como equilibrar tudo isso? A gente recebe o consultor de negócios Felipe Destre, que explica o assunto pra gente, de como os microempreendedores podem se preparar. Seja bem-vindo. Eu já estava até falando, seja bem-vindo, venha. Tudo bem, prazer. Seja bem-vindo, mais uma vez, obrigada. Já estava ansiosa, falando, nossa, vamos conversar logo sobre isso. Tá chegando o fim de ano, praticamente, né? Sim. E eu acho que todo mundo fica pensando ou nas cidades turísticas, naquelas temporadas, que são as épocas que vendem mais, mas fim de ano, todo mundo vende mais, não vende? Ou não? Com certeza. A gente tem aí o Natal como, junto com o Dia das Mães, a principal data comemorativa. O Natal, final de ano, né? A gente tem também os amigos secretos, né, de final de ano. Então, junta amigo secreto com o Natal. Então, a gente pode dizer tranquilamente aí que o final de ano, junto com o Dia das Mães, são as duas datas assim que o varejo fica empolgado, né? Que a gente tem um aumento de vendas. E tem aquelas pessoas, né, Abi, que tem aquele talento, que faz alguma coisinha, mas faz aquele momento sazonal. Então eu faço um docinho decorativo, eu faço um bordado, e daí nesta época do ano que vai vender. Como que essas pessoas, que são os pequenininhos mesmo, eles precisam planejar, talvez já começar a divulgação? Como que funciona esse primeiro passo para o final do ano? Muito bom. Você já colocou algumas vezes a palavra planejamento. Planejamento. Né? Sem dúvida alguma, o caminho é se planejar, né? Como que a gente... eu entendo que um principal ponto e que muitos microempreendedores, né, negligenciam é olhar para o próprio passado, quer dizer, olhar para o histórico da sua empresa e pegar essas informações. Vamos dar um exemplo do final de ano. Final de ano, quais são os principais erros que principalmente, né, os micro e pequenos cometem? Por exemplo, eu faço uma compra muito grande de insumos ou de mercadorias, isso acaba ficando no estoque e eu acabo tendo que liquidar isso em janeiro, por exemplo. Um outro erro muito comum é o desconto que é dado, as campanhas de forma errada, onde eu posso dar tanto desconto que o que acontece? O que mais importa, que é o resultado, acaba indo por água abaixo. Você às vezes não consegue nem pagar o que você comprou, né? E aí o empreendedor está fazendo o quê? Ele tem um faturamento, ele fica até feliz com aquele faturamento. Nossa, como aumentou minhas vendas. Só que quando você vai olhar o resultado ao final, ele é pior do que às vezes um momento de normalidade no ano. Então a gente realmente precisa planejar, então tomar cuidado principalmente com dois passos. Número 1, compras. Eu olho para o meu passado, eu olho para o ano passado, por exemplo, nesse período, poxa, eu acertei, eu errei, é legal ter isso anotado, ter uma ideia. A gente não tem bola de cristal, né, gente? É verdade. Mas eu entendo que ter esse tipo de informação é muito importante para que eu possa tanto trabalhar efetivamente as minhas compras da forma mais correta possível e tomar cuidado com a precificação para que não coma a minha margem. E aí, ao final, eu não tenho um resultado positivo. Temos perguntinhas para você. Eba, vamos lá. Do Rodrigo, tenho medo de não dar conta das encomendas no Natal. Olha, isso é bem legal de perguntar. Como posso me organizar para não frustrar os clientes e nem me sobrecarregar? Maravilha. Exemplo clássico do que eu acabei de falar. Qual é a principal fonte de informação? Aonde que eu vou buscar? É uma bola de cristal? Não, eu vou olhar para o meu passado, eu vou olhar para o histórico, inclusive com empresas parecidas à minha, para ter uma ideia. Poxa, como é que foi? Como é que é mais ou menos? Como é que foi a venda do ano passado? Como é que foi a venda em momentos sazonais e datas comemorativas? E em cima disso eu traçar um planejamento. Quando eu tenho esse planejamento e quando eu estou olhando para os dados, o que acontece? Eu vou cada vez errando menos. Então, o empreendedorismo tem isso, né? Eu nunca zero o meu risco, mas eu acho que a grande ideia de ter os números e ter a coisa anotada é que você vai cada vez diminuindo mais o risco de errar, que é ter aquele estoque abarrotado, que é a preocupação, né?
além do estoque abarrotado, eu também posso ter o de não ter um estoque suficiente, que também é uma preocupação que foi colocada por ele. E a pessoa que está começando, às vezes é importante trabalhar com meta, porque eu estou pensando também na pessoa que não empreende e está querendo empreender agora. Então é melhor você falar assim, por exemplo, estou pensando no doce, né, porque eu sou doceira. Sim. Eu quero fazer, preciso aqui para eu ter uma renda extra, 100 caixinhas de brigadeiro. Então eu vou fazer muito bem feita aquelas 100 caixinhas, vou comprar ali as coisas e vou entregar o máximo naquilo. Porque às vezes você quer fazer muito, mas você não tem braço, você não tem mão para conseguir fazer. Então às vezes você fazendo uma meta, que você sabe que não vai ter desperdício também, seria uma coisa legal? Perfeito. E aí é muito legal, por exemplo, que nem você falou, eu estou começando, às vezes eu não tenho um histórico, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o melhor possível com o insumo e com aquele investimento também que eu tenho. Porque, por exemplo, no seu caso, você vai fazer os doces, exige o que muitas vezes o cliente não entende, é que exige também um investimento da sua parte em compra de insumos. Esses insumos, muitas vezes, eu posso ter um desperdício. Então, eu entendo que o começo é muito... A gente diz que é um teste. Eu estou testando, né? Eu estou testando o mercado, eu estou tentando entender como é que os clientes se comportam aquele produto que eu estou. Agora, você colocou, a qualidade, ela é primordial. Isso daí, sem dúvida nenhuma, é o que os clientes vão atrás. Eu diria que hoje, a qualidade e um bom atendimento, trazer comodidade, a gente como consumidor, o que a gente quer? A gente quer ser mimado, não é verdade? A gente quer exatamente isso. Então, quando a gente fala de varejo, eu entendo que é muito esse lado. É a questão da experiência. Às vezes, verdade. de novo, voltando para o caso, Gabi, que você colocou do doce, o que é muito legal? Às vezes uma embalagem vale mais do que o próprio doce. Com certeza, uma coisa bonita, ainda mais Exato. no Natal, porque a gente né? tá dando um presente. Para ficar lembrando, né, daquele doce para o próximo Natal querer também. Sabe o que é legal? Você usar, por exemplo, as redes sociais e falar assim, olha, eu já aceito encomendas para o Natal, mas esse ano fique atento, são até tantas, tenho tantas, porque daí as pessoas começam a... Querem correr para garantir a encomenda dela, né? E Olha essa só. coisa também, para não levar um cano, é bom às vezes a gente fazer essa coisa de pedir uma entrada, por exemplo, quando a gente trata de prestação de serviço, como fazer coisas de comida, por exemplo. Que vai estragar, né, se você não conseguir vender. Sim. Eu entendo que no caso do varejo, essa entrada, Abi, ela é muito comum em termos de serviço. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo de um marceneiro. Eu vou construir um armário. O que eu faço? Pensa como um prestador de serviço, eu preciso de um dinheiro inicial para eu poder comprar todo aquele material, construir e depois instalar na sua casa. É mais comum que isso aconteça. No caso de doce, isso pode acontecer... Estou colocando doce como exemplo, tá? Mas pode ser outro tipo. No varejo, ele não é comum. Mas, por exemplo, no doce, se eu tenho uma encomenda grande, aí faz sentido. Vamos pensar no exemplo de eventos, tipo um casamento. Sim. É uma boa prática você pedir metade, porque você tem toda uma produção e depois, na data do evento, você tem a outra parte do pagamento, né? Que coisa boa, Abi. Olha, fiquei até com vontade de voltar a vender doce. Eu compro. Você compra? No Natal, vou fazer umas caixinhas. Eu compro. Eu ajudo a fazer o marketing. O marketing comer também, que é o mais importante. Não é? Que é o melhor. Muito obrigada. Seja bem-vindo sempre, viu? Obrigada. Obrigado a vocês, foi um prazer.